Gente amiga, nós estamos chegando no final de semana e estamos concluindo mais uma semana de leitura da Bíblia, para ti que está no projeto Toda a Bíblia Todo Ano. E é uma satisfação muito grande conversar contigo todos os dias a respeito da leitura bíblica. Nosso desafio de hoje é Hebreus capítulo número 2. Um texto, um texto bíblico, um livro bíblico que há bastante controvérsia entre os estudiosos. Alguns dizem que é a autoria do apóstolo Paulo, outros preferem não afirmar isso, dizendo que fala-se do autor de Hebreus e assim por diante. Mas, independentemente disto, Hebreus capítulo número 2, o autor vai tratar a respeito da humanidade de Cristo. Jesus, o homem. Aliás, se eu te perguntasse por que Jesus, sendo filho de Deus, nasceu de uma mulher chamada Maria, tu saberias me responder por quê? Essa é uma pergunta que a gente pouquíssimo se faz, muitas vezes até motivo de piadinha entre algumas pessoas, né? Que história é essa? Como é que pode uma mulher ficar grávida? Como é que pode uma mulher ter um filho sem uma relação sexual natural, como assim nós conhecemos? Enfim, eu te digo que, ao mesmo tempo, não saber responder essa pergunta é algo que deixa difícil a gente explicar por que cremos no que cremos. A Bíblia Sagrada vai dizer que todos nós pecamos a partir dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nos separamos de Deus, decidimos cuspir na cara do Criador e assumimos o nosso próprio projeto de vida. O Gênesis 3 vai dizer que a partir daí os seres humanos foram separados do Deus Santo e sobre eles caiu culpa, pecado. O corpo humano, a vida humana, o ser humano carrega as marcas desse pecado, culpa. E logo adiante, o Antigo Testamento vai nos dizer que para que os pecados dos seres humanos fossem pagos, era necessário a realização de sacrifícios. Então, para ti que leu o Antigo Testamento junto conosco e está lendo, você vai entender que aqueles sacrifícios de animais, aqueles animais que tinham que ser sacrificados, queimados e assim por diante, antes que isso fosse realizado, o sumo sacerdote colocava a mão da pessoa sobre a cabeça do animal, como uma espécie de transferência dos pecados humanos para aquele animal. E então era feito o sacrifício, e esse sacrifício significava perdão. No Novo Testamento, nós não vamos ter mais sacrifício de animais, nós vamos ter um único e pleno sacrifício, que é o sacrifício de Jesus. Então, se Jesus tivesse nascido apenas de José e Maria, ele seria um pecador como eu e você. Mas ele precisava nascer do Deus Santo, porque os animais do Antigo Testamento, eles não deveriam ter pecados. E essa maneira e a forma pela qual se tinha a garantia de que eles não tinham pecados era a perfeição do corpo. Eles não deveriam ter defeitos, não deveria faltar uma pata, não deveria faltar uma orelha, não deveria... Entendes? Então, por isso, Jesus nasce do Deus Santo, sem pecado. Por isso, ele é aceito por Deus. O seu sacrifício é válido. E ele nasce de uma mulher, ele nasce de um ser humano, ele nasce com o meu e o teu sangue. E assim, ele assume sobre si o meu e o teu pecado. Então, Jesus Cristo reúne as duas qualidades essenciais. Ele é um ser humano, nascido de humano, de Maria. Ele carrega em si o sangue, ele carrega em si a nossa identidade humana, pecadora, mas ao mesmo tempo ele é santo, ele é sem pecados, porque ele vem do próprio Deus. É por isso que nós dizemos que Jesus não morreu apenas na cruz. Nós dizemos que Jesus nos substituiu na cruz e carregou sobre si os nossos pecados. Por isso ele foi o único e perfeito sacrifício. Então, Hebreus vai dizer que Deus deu autoridade a ele sobre todas as coisas. E assim por diante, também sabemos que o Filho não veio a este mundo para outra coisa a não ser se tornar semelhante aos seus irmãos, e nele próprio, passando por todo sofrimento e tentação, nos ajudou, nos levou para perto do Pai.
Que boa palavra, né? É evangelho puro. É por isso que somos cristãos. É por isso que amamos e servimos a esse Cristo que por nós deu sua vida e nos substituiu na cruz. Este era Jesus, o homem. Então, Jesus nasceu de mulher porque carregou o pecado humano sobre nós. Jesus veio de Deus porque ele era perfeito e sem nenhum pecado. Se tivesse nascido de Adão e Eva, de José e Maria, ele seria a farinha do mesmo saco, como eu e você. O seu sacrifício não teria resolvido nada. Grande abraço, tudo de bom. Compartilhe essa palavra com seus amigos. Deus te abençoe.